São 18 horas em Paris, 16 em Bissau e São Tomé. As notícias em português. Teresa Xavier. Considera que o Tribunal Constitucional está numa situação de ruptura após a primeira volta das presidenciais e recebe órgãos de soberania. Parlamento cabo-verdiano chumba aumento da dívida em tempo de pandemia. No apoio técnico está hoje Dusko Sekulic. RFI, as vozes do mundo. Muito boa tarde. São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho considera que o Tribunal Constitucional está numa situação de ruptura. Em causa um recurso polémico sobre a primeira volta das eleições presidenciais que decorreu no dia 18 de julho. Por essa razão, o chefe de Estado são-tomense resolveu reunir de emergência os órgãos de soberania para encontrar uma solução urgente. Ausente desta reunião está apenas o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que é candidato e autor do recurso que dividiu os juízes do Tribunal Constitucional sobre a recontagem dos votos. Maximino Carlos, na capital são-tomense, tem mais informação. A reunião dos titulares dos órgãos da soberania pretende encontrar uma solução para o atual contencioso eleitoral. Este contencioso eleitoral resulta das denúncias de fraude das eleições presidenciais e da crise instalada no Tribunal Constitucional, órgão responsável pelo apuramento geral de eleições, no caso concreto das presidenciais de 18 de julho. Entretanto, o Conselho Superior de Magistratura Judicial instou o Tribunal Constitucional a resolver a questão nos termos da lei, visando superar o problema existente. O Conselho Superior de Magistratura Judicial espera o bom senso deste tribunal. No encontro desta quinta-feira, Evaristo Carvalho disse que, enquanto chefe de Estado, é chamado a desempenhar a sua magistratura de influência. Enquanto chefe de Estado, e sabendo que vivemos numa época em que as informações difundem-se a uma velocidade supersônica e em que tudo se sabe em tempo real, não posso ficar descansado quando o país, uma vez mais, é alvo de atenções por este mundo adentro, pelo facto dos detentores de poder à frente das instituições do Estado, parece que às vezes esquecem quais são as suas verdadeiras atribuições constitucionais. Prevê-se que desta reunião seja encontrada uma solução para o atual contencioso eleitoral. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O nosso correspondente Maximino Carlos a dar-nos conta da crise política que se vive em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, o Parlamento chumba a proposta orçamental do Governo. O chumbo impede regras orçamentais mais flexíveis e o aumento da dívida em contexto de pandemia. Dívida que poderia passar de 3% para 5% do PIB. Augusto Oliveira, em serviço especial para a RFI, tem mais informações. Para o PICV, pela voz do deputado Walter Évora, justificou o seu sentido de voto com o facto de o Governo não ter promovido as reformas a que se propôs em 2016 e de, pelo contrário, ter aumentado as despesas de funcionamento. Este diploma que o Governo apresenta hoje não vai no caminho da inversão da tendência de aumento das despesas públicas, mas continua na senda da criação de mais despesas públicas com o agravante de ser com recurso à dívida interna. Permitir da dívida interna chega a 5% do PIB não é responsável, não é patriótico. Do lado do MPD, o deputado Luís Carlos Silva afirmou que, ao chumbar o diploma, o PICV deita por terra a ponte que estava a ser criada pelo Governo para a retoma económica do país. O PICV, ao não votar esta lei, pretende fazer o país cair na recessão. Uma recessão que custará ao país muito mais do que esta dívida que nós estamos a propor. Augusto Oliveira, Cabo Verde, RFI.
O jornalista Augusto Oliveira, em serviço especial para a RFI. A condenação francesa de Théodorine Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, no caso dos chamados bens adquiridos indevidamente, deve ser um exemplo para outros sistemas de justiça. É que, no âmbito de um dispositivo adotado por Paris, na semana passada, pela primeira vez, vão ser devolvidas às populações as receitas desse património arrestado em França. João Paulo Batalha, que dirigiu em Portugal o organismo Transparência e Integridade, considera que esta condenação pode, inclusive, inspirar Angola. Eu espero que este caso com o Guiné Equatorial em França sirva de incentivo para os sistemas de justiça atuarem. O que nós temos visto com os bens da família presidencial angolana, nomeadamente da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, com Isabel dos Santos, é que tem havido, de facto, um maior vigor da justiça em apresar e congelar bens para eventualmente serem restituídos à Angola, mas em resposta aos pedidos da justiça angolana, que com o novo presidente deixou de ser cúmplice e até autora do enriquecimento ilícito de Isabel dos Santos. O que nós não vemos especificamente em Portugal é uma eficácia do sistema judicial, não apenas em responder aos pedidos que estão a ser feitos por autoridades angolanas, no caso de Isabel dos Santos, mas em mapear a riqueza mal obtida de outros responsáveis e ex-responsáveis angolanos, em relação aos quais a justiça angolana não está a atuar. E a justiça angolana está a ser vigorosa no caso de Isabel dos Santos, mas está a ser omissa em muitos outros casos suspeitos de branqueamento que envolvem outras figuras do regime angolano. E, portanto, nessas tem que ser o sistema judicial português a atuar, e isso, infelizmente, não tem acontecido, ou pelo menos não tem acontecido com a eficácia e com o vigor que era exigido. João Paulo Batalha, entrevistado por André Ferreira. Beatriz Gomes Dias é a primeira mulher negra a apresentar-se como candidata à Câmara Municipal de Lisboa. Filha de guineenses, nasceu em Dakar e veio para a capital portuguesa ainda criança. A ativista, que foi professora durante mais de 20 anos, é deputada no Parlamento Português desde 2019 e agora é cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa. Influenciou profundamente a forma como eu me formei enquanto indivíduo e enquanto pessoa. Os meus pais são os dois da Guiné-Bissau, cresceram na Guiné. O meu pai veio para Portugal estudar na universidade. A minha mãe fez toda a sua vida adulta na Guiné, portanto, várias dimensões da cultura guineense estão presentes em mim, na forma como eu imagino o mundo, no que me dá prazer, nas músicas que gosto de ouvir também. E sem dúvida que a Guiné, a experiência dos meus pais, os artistas que eles ouviam, os livros, toda a experiência que eles tiveram durante o tempo que viveram na Guiné condicionou a forma como eu olho para o mundo. Beatriz Gomes Dias, em entrevista a André Ferreira. São Tomé, 102.8 FM. No âmbito da entrada em vigor do passe sanitário anti-Covid em França, a partir de 1 de agosto, Fernando de Moura, proprietário e chefe do reputado restaurante parisiense Saudade, reagiu sobre as sanções previstas pela lei e o impacto da mesma no que diz respeito ao modelo de gestão e ao acolhimento dos clientes. Eu espero bem não pagar multas sobre isso, porque senão então, por vezes, sei lá, o que é que a gente tem vontade de fazer, abandonar o barco, não sei, complicado. A medida obrigará, evidentemente, alguns restaurantes, eu suponho que o seu também se encontra nesse caso, a recorrer a uma logística completamente diferente e talvez a optar mais frequentemente pelo modelo Uber, uma vez que haverá uma certa incerteza no que diz respeito à frequentação. Nós é um pouco complicado porque, assim, nós temos uma clientela antiga, fiel, não é, que vem. Depois há certas maneiras, por exemplo, eu vou dizer que hoje em dia as pessoas reservam muito através da Fork. As pessoas depois já vão saber, as pessoas sabem que há essa medida, não é? Agora, nós somos um restaurante que não é um restaurante à antiga, não quero dizer que seja um restaurante à maneira antiga ou com clientes antigos ou com clientes de uma certa idade. É um restaurante aberto a toda a gente, só que a todos os níveis, quero dizer. Só que isso não vai ser fácil fazer compreender as pessoas. Rádio França.